Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Pastor Sávio está tirando alguns dias de férias. Foi conhecer a Europa. Brincadeira, tá? Eu acho que é brincadeira, né? Aliás, vai que ele foi mesmo, né? Não sei. Mas ele tirou alguns dias de férias. E a gente terminou agora, recentemente, uma série chamada... Muito bem, muito bem. E a gente inicia uma nova série agora, no livro de Tito. Agradecer ao Andrew, que sugeriu aí. Eu, o Mateus e o João Vitor, a gente preparou essa série, supervisionado pelo Sávio, claro, né? Mas foi uma sugestão do Andrew. E a gente vai passar aí os próximos 6 domingos refletindo sobre o livro de Tito. E eu quero encorajar você a ler esse livro. É um livro que tem apenas 3 capítulos. Quero te encorajar, se você é como eu, assim, né, que esquece rapidamente as coisas, anotar, que eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a discussão no grupo pequeno. Vai ajudar você, papai e mamãe, em casa com seu filho, que seu filho vai chegar em casa com uma pergunta difícil para você. Isso te incentiva também a você a estudar a Bíblia com seu filho. Quando a gente terminou a série de Juízes agora, não sei quantos acompanharam, a gente fez um podcast, uma novidade assim pra gente, foi muito legal. Quantos assistiram o podcast? Eita, só tem poucas visualizações lá, hein? Se você ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube da CBM, faça isso, bota lá, Comunidade Batista de Macaé. Sempre quis falar isso, né? Clica lá em gostei, não é isso que faz? Dá um like. Mais o quê? Ative o sininho. Esqueci do ative o sininho. Para assim que chegar mensagem nova, vídeos novos, aliás, melhor dizendo, você vai estar recebendo lá. Além dos sermões que estão todos eles no YouTube, os podcasts vão entrar no YouTube também. E tem uma novidade também aí, o CBM Songs também. O pessoal do marketing tem trabalhado bastante. Enfim, o importante é que agora, exatamente agora, nós começamos uma nova série no livro de Tito, chamada Um Convite à Piedade e Exposições no livro de Tito. Eu falei de verdade, anote, leve aquilo que Deus falou ao seu coração para o seu grupo pequeno, para que Deus enriqueça ainda muito mais na discussão no grupo pequeno sobre esse livro, sobre essa carta. É uma carta bem pequenininha e fala muito, nos ensina muito como igreja. Então, a nossa oração é que você seja alcançado por essa palavra, que essa palavra cada vez norteie mais a sua vida, que o crescimento no conhecimento do Senhor cada vez mais nos leve a sermos mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com Cristo. Eu preciso, antes de entrar no texto mesmo, dizer para você o que estava acontecendo ali, quais eram, né, entre aspas, os atores, as pessoas que vão compor essa história. Fazer um breve resumo, até para ajudar nos próximos sermões, para você compreender o que estava acontecendo ali naquela localidade. Paulo vai escrever uma carta, né? Essa carta que também é conhecida como, alguns chamam de carta, pode ser também chamada de epístola. Ela foi escrita mais ou menos no ano 63 e 65 depois de Cristo. Paulo vai escrever essa carta para um jovem chamado Tito, que nesse momento ele se encontra numa ilha chamada Ilha de Creta. E nessa localidade existiam, nessa altura do campeonato, já algumas igrejas ali. Em uma de suas viagens para visitar as igrejas que ele havia plantado, Paulo vai também para a Ilha de Creta e leva Tito com ele e deixa Tito ali para completar a sua obra. Paulo vai fazer uma viagem às igrejas que ele já havia plantado, e ele também vai à Ilha de Creta e deixa ali Tito. E agora, nesse exato momento, Paulo está escrevendo essa carta para Tito e dando assim algumas orientações específicas para ele ali, juntamente aquele povo, aquela igreja que se reunia ali. E será exatamente isso que nós vamos ver. Quais foram as recomendações, quais foram as orientações que Paulo dá para Tito ali, naquelas igrejas ali.
E quem era Tito, meus irmãos? Tito era um jovem grego, provavelmente convertido ao cristianismo em uma das pregações de Paulo, pois ele, no próprio livro de Tito, vai se referir a ele como verdadeiro filho na fé. Então a gente imagina que Tito conheceu o Evangelho, foi alcançado pela graça em uma das pregações de Paulo. Bem provável que isso tenha acontecido assim. O nome de Tito, ele não é mencionado no livro de Atos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Atos, ele vai narrar o surgimento da igreja, vai narrar os acontecimentos que se sucederam ali no início das plantações das igrejas. Tito, ele não é citado no livro de Atos, porém, ele é citado na segunda carta ao Coríntios, mais ou menos por 8 vezes, vai citar o nome de Tito ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai ser citado também em Gálatas e em 2 Timóteo. E Paulo, ele tinha um carinho muito grande por Tito. Ele vai chamar Tito de companheiro e cooperador, lá em 2 Coríntios. E, como eu já disse, ele se refere a Tito como um filho na fé, né, como nós vemos na própria carta. Eu queria que que a gente entendesse um pouco mais o que era a ilha de Creta, como é que eram os seus moradores e como é que era a igreja que se reunia ali. A Creta é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, ali na costa da Grécia. Falando dali, parece até que é perto, né? Mas fica ali na costa da Grécia. A ilha, ela tinha muitos portos estratégicos e serviam para diferentes cidades por todo o antigo mar Mediterrâneo ali. Em certo sentido, era um lugar estratégico do ponto de vista comercial. Minha filha fez trabalho agora recentemente para estudar a ilha de Creta. Eu aprendi com ela, né, da pesquisa dela, que eles viviam basicamente da pesca ali. Então essa era a ilha de Creta. E o que a gente pode dizer dos seus moradores, meus irmãos? Eles eram maus, né? A reputação dos nativos, dos moradores da ilha era ruim. Eles eram duros, indisciplinados, traidores e gananciosos. Uma palavra grega para mentiroso é cretizo. Cretizo, Creta, cretizo, Creta, é uma palavra para mentiroso. A cidade era conhecida pela sua insegurança, violência e corrupção sexual. Paulo, inclusive, a gente vai ver mais para frente, mas ele vai citar um filósofo, um profeta grego, que vai dizer o seguinte dos cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. O nome desse profeta, desse poeta local ali era Epimênides. Você vê que uma própria pessoa local fala do povo ali, né? Povo duro. Mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. E como surgiu, meus irmãos, a igreja ali na ilha de Creta? É bem possível que não tenha sido Paulo o plantador da igreja ali. Isso é uma possibilidade grande. A ilha de Creta, ela havia se tornado um destino muito comum para imigrantes judeus. E já no primeiro século, uma boa parte da sua população vinha do povo judeu. Uma boa parte ali já. Por conta das festas judaicas, a gente sabia que existiam algumas festas do povo de Deus que se reuniam em Jerusalém, comemoravam algumas festas. Esses imigrantes que estavam nessa altura na ilha de Creta, eles sempre iam para essas festas. E em uma dessas festas, conhecida como aquele momento de Pentecostes, o que acontece nesse dia, meus irmãos? A descida do Espírito Santo, né? E bem provavelmente, alguns judeus se converteram ali na descida do Espírito Santo, como o próprio Jesus havia dito, né? Que ele iria, mas desceria sobre nós o Espírito Santo. Isso acontece na festa de Pentecostes. E provavelmente esses judeus que moravam na ilha de Creta, quando foram para essa comemoração dessa festa, provavelmente alguns deles se converteram, eles retornaram para a ilha de Creta. E ali pregaram o evangelho também para alguns nativos, alguns cretenses ali, eles também se converteram. E assim começava a dar os primeiros passos ali na igreja de Creta. Então é bem provável que Paulo plantou muitas igrejas, né? Mas é bem provável que essa igreja, especialmente, ele não tenha plantado. Mas ele visitou, a gente viu aqui, né? Que ele foi fazer uma visita e deixou Tito ali nessa ilha. E em seu primeiro ano, quando judeus e gentios é uma palavra que se dá para quem não é judeu. Eles ingressaram nessa nova igreja, a indisciplina, meus irmãos, parou o seu crescimento. Em Tito 1,10 vai dizer o seguinte:
pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então estava tendo alguns problemas naquelas igrejas que se reuniam ali nessa localidade, né? O texto vai dizer que, especialmente os do grupo da circuncisão, que apresentava para o povo um legalismo, ou seja, eles queriam impor as leis, eles queriam que todos fossem circuncidados, e eles queriam incutir na mente das pessoas um rito judaico, algo que não era bíblico. E, por outro lado, existia um grupo de pessoas que pensavam assim: Deus me salvou, fui salvo pela graça, então eu vou viver como eu quero. Vamos lembrar de como é que era a característica daquele povo. Uma característica que o próprio profeta local disse. Então, as coisas estavam complicadas ali na ilha de Creta. E qual é o objetivo dessa carta, meus irmãos? Essa carta que Paulo escreveu a esse jovem pastor chamado Tito. Paulo queria que Tito completasse a organização das igrejas por meio da formação de presbíteros maduros e piedosos. Essa palavra piedade, a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente vai tentar entender um pouco mais do sentido dessa palavra. Presbíteros maduros e piedosos que pudessem lidar com os falsos mestres que estavam presentes e que ministrassem instruções sobre a conduta apropriada para as igrejas e os vários grupos que as formavam. A gente também vai perceber que essa carta ela vai ter orientações, recomendações específicas para grupos específicos que tinham ali na igreja. Era especialmente necessário haver uma liderança saudável ali, porque a igreja estava caminhando para uma degradação total por conta da forma, da atmosfera cultural, eticamente doentia da ilha. A carta de Paulo a Tito nos mostra que ter uma vida transformada pela verdade do Evangelho nos leva a uma vida maravilhosa, a uma vida de piedade. No original grego, a palavra piedade se escreve Eusebeia. Difícil nome, né? Que significa fidelidade a Deus. Às vezes a gente pensa na palavra piedade e a gente fala assim: eu sou um cara piedoso porque eu vejo um necessitado, eu ajudo um necessitado. Sim, passa por isso também, mas é uma palavra muito mais profunda, que significa fidelidade a Deus. E essa fidelidade a Deus nos leva a fazer algumas coisas. Se eu pudesse resumir a palavra piedade, seria um estilo de vida caracterizado por uma devoção sincera a Deus e uma conduta moral e ética consistente com os princípios cristãos. Uma vida de piedade em Tito se refere a viver em conformidade com os ensinamentos e os princípios cristãos, buscando agradar a Deus e refletir a sua natureza através de ações e atitudes diárias. Seria a santidade, esse processo de santidade aplicado ao nosso dia a dia. A gente vai destrinchar um pouco mais isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é basicamente entender que fomos salvos por Cristo, e isso nos leva a uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus, que vai culminar com várias ações e atitudes, que é exatamente esse processo de santificação expressa no nosso dia a dia. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Aonde, meus irmãos? Exatamente. Tito 1, de 1 a 4. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia. Os irmãos que já nos conhecem, né, já são membros aqui, ou que já nos visitam há algum tempo, sabem que normalmente a gente costuma pregar de maneira expositiva. Significa que nós vamos destrinchar versículo por versículo, aí, às vezes palavra por palavra, trecho por trecho. A gente entende que essa é uma forma melhor de compreendermos a palavra de Deus. Tito 1. Vocês abriram aí, meus irmãos? Vocês estão vendo como é que o livro é pequeno? Vocês vão chegar em casa depois do almoço, vocês vão almoçar e vão ler o livro de Tito. Vocês vão ver que vocês vão fazer isso em 15 minutos. Vocês vão ler o livro de Tito. Mas é muito mais do que isso. O meu desafio para vocês é que vocês anotem, marquem a Bíblia de vocês, leve isso para o grupo pequeno e vamos crescer juntos no conhecimento do Senhor. Tito 1, de 1 a 4, diz o seguinte. O texto vai ser projetado e a versão que nós lemos é a versão NVI. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E pedimos, suplicamos ao Senhor, que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações de uma maneira poderosa. E que essa palavra, a cada dia, vai nos transformando, nos fazendo cada vez mais parecidos com o Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir para você manter sua Bíblia aberta. A gente vai ainda voltar aí nesse trecho. Mas eu já disse que esse livro que Paulo escreve para Tito, ele é conhecido como uma carta ou uma epístola. E hoje em dia, as pessoas praticamente não usam mais cartas, né? Não sei quantos são aqui do tempo das cartas, né? Lembram das cartas? Envelopezinho, você escrevia, botava lá remetente, né? Destinatário, né? Tem gente que é meio saudosa, assim. Eu sou um pouco saudoso, né? A carta tinha aquelas expectativas. Tinha ou não tinha aquela expectativa, gente? Assim, você está para receber uma carta e tal. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Sabe da época do WhatsApp, que a gente ficava ansioso por uma carta que a gente ia receber algum dia, né? Hoje em dia a gente está no WhatsApp, a pessoa está digitando, a pessoa, por que o cara não envia logo a mensagem? A gente ficou ansioso demais, né? A internet veio, chegou o e-mail, né? Rapidinho as pessoas se comunicavam. Depois o WhatsApp, enfim. Mas os mais saudosos, né? Vocês sabem que é fazer uma piada aqui, né, irmãos? Provavelmente, né? A carta era o principal meio, ou um dos principais meios de comunicação antigamente, né? Não muito distante, assim. A carta do nosso tempo tinha remetente, todo o seu endereço, né? Tinha um destinatário, todo o seu endereço. A gente colocava isso fora do envelope, por dentro tinha propriamente a carta, o conteúdo, o objetivo, enfim. E no final você assinava, né? O Novo Testamento, meus irmãos, ele tem 27 livros, dos quais 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Das 13 cartas de Paulo, 3 delas são chamadas de cartas pastorais. É exatamente a carta de Tito e a carta de 1º e de 2º Timóteo. Geralmente as cartas na época de Paulo, elas tinham mais ou menos entre 150 a 250 palavras. Só que Paulo, nas suas cartas, escrevia muito mais do que isso. Escrevia, por exemplo, no livro de Filemon, né, que está logo depois de Tito aí, né? Foi o menor carta que Paulo escreveu, tinha aproximadamente 355 palavras, ou seja, bem mais do que o que se costumava ser na época, né? Mas o livro de Romanos, que provavelmente seja a maior carta de Paulo, tem 7.114 palavras. Por isso era comum, nessa época, as cartas serem redigidas por um escriba profissional. Esse profissional era conhecido como amanuense. Eles tinham uma técnica de escrever que acabava sendo mais rápida. E aí, Paulo, ele costumava ditar essa carta para essa pessoa e ele ia escrevendo nessa técnica que existia. E, normalmente, no final, Paulo fazia uma correção ali da carta. Normalmente, também, ele fazia a saudação do seu próprio punho e assinava. Então, a carta lá do Novo Testamento, como é que ela é a sua composição? Ela tinha uma saudação inicial. Essa saudação inicial era composta pelo nome do destinatário. Normalmente, ele fazia alguma estima de boa saúde, ou dizia ali que estava orando por essa pessoa. E tinha também o remetente, essa breve saudação, e tinha o destinatário. Tudo nessa primeira parte, nessa parte que nós chamamos de saudação inicial. Depois ela tinha um corpo, que era exatamente o propósito, o objetivo, o motivo dessa carta ser escrita. No final,
tinha uma despedida, que nós chamamos de uma saudação final. Normalmente Paulo escrevia isso de próprio punho, e uma assinatura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que isso é importante a gente entender aqui na carta de Tito? Porque não era comum, nessa parte de saudação, se ter alguma coisa do conteúdo, que era o corpo da carta. Mas em Tito, Paulo ele já fala algumas coisas aqui, que já faz menção ao seu objetivo, coisa que normalmente estaria somente no corpo da carta. Essa saudação que nós lemos aqui hoje, do versículo 1 ao versículo 4, é a segunda maior saudação de Paulo, uma carta que ele fez. Maior do que essa, só a que ele fez no livro de Romanos. E o que é mais interessante aqui, ele já vai dar algumas dicas, Paulo já vai dizer algumas coisas que vai fazer menção ao conteúdo objetivo dessa carta. Por isso que essa saudação é importante ainda mais para a gente. E é sobre isso que nós vamos ter os nossos olhos atentos, vamos estar observando o que ele estava dizendo nessa saudação inicial, além do básico que normalmente se usava na época. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, meus irmãos, é que Paulo ele fala um pouco da sua identidade, ou seja, quem ele era em Cristo. A descrição que Paulo faz do seu ministério, logo nessa primeira linha aí. A minha Bíblia não fica aberta. Queria que ela ficasse, mas ela não fica. Paulo, o que ele fala primeiro aí, meus irmãos? Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa descrição que ele faz do seu ministério é um modelo, meus irmãos. É um modelo para Tito, era um modelo para a igreja que se reunia ali em Creta, e é um modelo para nós também. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso tem um sentido para a gente. Primeiro, Paulo ele vai dizer que ele é servo de Deus, para depois dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E essa ordem é importante? Sim, ela é importante porque Paulo tem um objetivo com isso aqui. A forma como ele coloca, como ele se apresenta, como ele diz quem ele é, tem um objetivo no seu público aqui. Para quem ele está escrevendo, para o seu público inicial. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos salvos pelo Senhor. E isso nos faz perceber imediatamente o quanto nós somos dependentes de Deus. A palavra que Paulo usa aqui é servos. Eu sou servo de Deus. Ou mais precisamente o que ele está querendo dizer aqui, a palavra servo significa escravo. E um escravo serve e depende única e exclusivamente do seu Senhor. E isso é importante, claro que é importante. Pois primeiro, Deus nos salva. E nós nos tornamos imediatamente seus servos, pessoas totalmente dependentes dele. E depois ele nos comissiona, depois ele nos envia. E aí sim, Paulo vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro, emissário. Paulo foi enviado pelo próprio Cristo. E essa palavra apóstolo literalmente significa isso, enviado. Pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo, enviadas pelo próprio Cristo, e Paulo era uma dessas pessoas. Por isso ele era um apóstolo. E o que isso traz de ensinamento para mim e para você? O que eu sou é mais importante do que o meu título. Quem eu me tornei no Senhor é mais importante do que o meu título. Paulo primeiro, ele se apresenta como servo para depois ele dizer que ele é apóstolo. O nosso título é algo importante, mas precisa ser algo que aponta para Cristo. E precisa ser condizente com quem eu me tornei nele. Somos salvos por Deus através de Cristo e em seguida enviados com um propósito. Às vezes, meus irmãos, vocês vão perceber em algumas cartas de Paulo que ele vai dizer primeiro que ele é apóstolo. Às vezes era necessário, em determinado contexto, Paulo usar da sua autoridade de apóstolo. Às vezes era necessário. Mas isso não é o que nos define. Quem nós somos em Cristo é muito mais importante do que o título que nós temos. Nós vemos hoje pessoas que, por exemplo, se auto-intitulam apóstolos. E nós queremos que apóstolo é exatamente aquele que viu a Cristo e foi comissionado, foi enviado pelo próprio Cristo. E não digo só de questão de se autodeterminar apóstolo ou não, mas pessoas que usam do seu título para poder manipular pessoas, usurpar pessoas.
Conta-se uma história que uma pessoa foi em um local comprar uma determinada coisa e no final tinha um documento que a pessoa precisava assinar. Acho que Sávio já contou essa história aqui. E na hora de assinar, a pessoa botou assim, PR, fulano de tal. Aí o cara da loja chegou, PR? O que é esse PR aqui? Ah, não, porque eu sou pastor. Aí a pessoa vira para ele assim, o senhor pode ser pastor lá na sua igreja, mas aqui o senhor é fulano de tal. Parece que o nosso cargo, o nosso título é mais importante do que aquilo que nós nos tornamos no Senhor. Isso é uma lição para a gente, meus irmãos. Primeiro, Deus nos salvou. E isso nos torna seus servos e seus escravos. No bom sentido da palavra de escravos, no sentido de depender única e exclusivamente do seu Senhor. Depois, nós somos enviados por Deus. Que eu e você possamos exercer o nosso propósito aonde Deus nos colocou. Então, primeiro, Paulo vai falar da sua identidade. Em segundo, Paulo vai falar do seu propósito. Paulo diz que é servo, que é apóstolo, e tem uma palavrinha aí que diz para. Para o quê? Levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Está acompanhando na sua Bíblia? Levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Quem são os eleitos de Deus, meus irmãos? Eu não sei, você não sabe, certamente Paulo também não sabia. Paulo com certeza anunciava o evangelho a todas as pessoas, confiando que as pessoas que Deus queria salvar, elas iriam responder com fé à mensagem do evangelho. Paulo cria assim. Aliás, meus irmãos, fé que não vem de nós, mas do próprio Deus. Olha o que diz Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Certa vez, Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele estava ali na cidade de Corinto. Isso está registrado em Atos 18. Ele fez como de costume, ele foi para a sinagoga pregar o evangelho, ele começou a pregar o evangelho ali. E algumas pessoas começaram a reprovar, algumas pessoas começaram a amaldiçoar. E ele ficou chateado com aquilo. E ele disse, olha, não vou pregar mais para os judeus, porque os judeus se reuniam nas sinagogas. Eu não vou pregar mais para os judeus. Ele sacudiu a sua roupa e foi. E começou a pregar o evangelho numa casa que era exatamente ao lado da sinagoga. Só que, meus irmãos, em certa noite, o Senhor apareceu para Paulo numa visão. Lembraram do que eu disse? Ele falou que não ia mais pregar o evangelho. Ia só pregar o evangelho para os gentios. E olha o que o Senhor vai dizer para ele em Atos 18, capítulo 9, versículo 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Olha o que o Senhor está falando para Paulo. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não se cale, não fique calado, pois eu estou com você, pois eu tenho muita gente nesta cidade. Não sabemos quem são as pessoas que Deus vai salvar, os eleitos do Senhor, mas sabemos que ainda tem muita gente na cidade. Deus nos escolheu, meus irmãos, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. É o que vai dizer Efésios 1:4. Na ilha de Creta, meus irmãos, haviam muitos eleitos de Deus que precisavam ser levados à fé e ao conhecimento da verdade. Mas aqui também, em nossa cidade, em Macaé, também existem muitas pessoas que Deus quer salvar. Paulo foi salvo por Deus, servo, e foi enviado para poder levar a mensagem desse evangelho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fico com a aplicação de que tem muita gente em nossa cidade que Deus ainda quer salvar. Levar os eleitos da fé, os eleitos de Deus à fé, fé essa que nós vimos que nem vem de nós, é próprio Deus que nos dá esse dom. E ao conhecimento da verdade. João 8,32, versículo também muito conhecido, que diz o seguinte: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, meus irmãos, conhecer a verdade que liberta nos torna livres. Ali em Creta, de um lado, nós vemos um grupo da circuncisão,
judeus supostamente convertidos ao Evangelho, apresentando uma vida legalista. Do outro lado, pessoas que achavam que se Deus as tivesse salvado, poderia viver a vida do jeito que queria, ser livres para pecar e viver uma vida de licenciosidade. Tito, então, meus irmãos, ele tinha incumbência de organizar as coisas em Creta para combater esses falsos mestres, esses enganadores, esses faladores. E com qual objetivo? Para que os cristãos que ali viviam, que eles pudessem viver uma vida que glorificasse a Deus, que agradasse a Deus. Uma vida devota que é exatamente uma vida de piedade. Paulo tinha em mente que os eleitos de Deus precisavam ser levados à fé e ao conhecimento da verdade. Por isso teria um resultado prático na vida deles, que é essa vida de santidade, esse processo de santificação aplicado ao nosso dia a dia. Paulo vai dizer sobre a sua identidade, quem ele é em Cristo, com um objetivo e que tem uma consequência. O final desse trecho, levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Essa é a consequência de alguém que foi transformado pela graça de Deus, viver uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus. Falsos mestres estavam ensinando falsas doutrinas que estavam gerando muitos problemas ali na ilha de Creta. Mas a verdade que liberta produz vidas santas e vidas piedosas, meus irmãos. E a piedade confirma a verdade, pois mostra que a verdade ela é genuína. Se eu pudesse melhorar essa frase, eu diria que quanto mais nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo, mais nós o amamos e vivemos para Ele. A piedade mostra que a verdade continua viva por causa dos frutos que produz. Não seremos levados por qualquer vento de doutrina, uma vez que nós conhecemos essa verdade, porque essa verdade nos liberta. Nós temos a nossa identidade baseada nisso e somos libertos para vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus. O Evangelho nos leva a viver, meus irmãos, essa vida de piedade. Isso significa a prática da santidade na vida diária. Essa é a consequência de crescermos na fé e no conhecimento da verdade. Versículo 2. Paulo vai dizer o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança. Mas esperança para o cristão, meus irmãos, não é simplesmente um sentimento. A esperança para o cristão é uma pessoa. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler o versículo. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Se a gente for pegar esse trecho, esse versículo no original grego, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, ele vai inverter algumas ordens das palavras aqui, mas é interessante te observar. Olha o que diz no original: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele começa essa frase com a palavra na esperança. E ele usou essa palavra lá no meio do versículo, na versão que nós temos. E essa palavra esperança aqui, ela significa regozijo e expectativa confiante da eterna salvação. Ou um significado que eu acho melhor. Essa esperança da vida eterna quer dizer aquele que é o seu fundamento. A nossa esperança de vida eterna é o nosso fundamento. E quem, meus irmãos, quem é o nosso fundamento? De quem que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de Cristo, que é a nossa esperança. Ele está falando de Cristo e da sua obra redentora da vida eterna. Essa obra foi planejada desde os tempos eternos, desde a eternidade. Apocalipse 3:8, finalzinho do versículo vai dizer: o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Falamos sempre aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo ele não é um plano B. Pois desde a eternidade Deus imolou o Cordeiro para se sacrificar pelo seu povo. E é nisso que se fundamenta a nossa esperança. Foi para isso que Paulo escreveu essa carta a Tito, para que os eleitos de Deus, que estavam ali na ilha de Creta, tivessem suas vidas inundadas por essa verdade. E como consequência natural, vivessem uma vida
piedosa, uma vida que a santidade ela é expressa no seu dia a dia e que tem as boas obras como fruto natural dessa compreensão e não uma forma de conseguirmos a aprovação de Deus. As boas obras que praticamos, meus irmãos, ela vem como uma consequência natural de uma vida piedosa, de uma vida de devoção, de uma vida que pratica a santidade no seu dia a dia. E o texto vai continuar dizendo que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos antigos, eternos. Essa palavra antes significa sem começo e nem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. O Deus que não pode mentir prometeu a quem, meus irmãos? Aquelas pessoas que Ele queria salvar. Como o texto vai dizer, os eleitos de Deus. Eu citei Efésios 1:4, vou ler esse texto agora, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu lembro de uma pregação do pastor Exaltino, que ele disse o seguinte: quem é, é. Você lembra dessa mensagem? O pastor Exaltino diz, pastor e poeta, né? Esse poeta fica por minha conta. Mas quem conhece o pastor Exaltino sabe disso. Tem uma pregação dele que ele diz, quem é, é. Deus quer salvar muitas pessoas. Tem muitas pessoas nessa cidade. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação, antes da criação do mundo. Meu irmão, a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber essa grandiosidade? Desde a eternidade, Deus já tinha os seus eleitos e o plano de Jesus Cristo para resgatar o seu povo. Você tem noção que Deus olhou para mim, olhou para você, nos amou e entregou o seu Filho por cada um de nós? Isso não foi agora, isso é desde a eternidade, desde sempre. Como vai dizer Apocalipse, o Cordeiro foi imolado, foi morto desde a criação do mundo. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o nosso fundamento. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança de vida eterna. E é somente por Ele. Já querendo concluir, meus irmãos, eu quero entrar no versículo 3. Está com sua Bíblia aberta? No devido tempo, Ele trouxe o quê? A esperança da vida eterna. E essa esperança vem através da sua palavra. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Eu queria citar um pastor inglês chamado Tim Chester. Ele escreveu esse livro, Tito para Você. Foi um livro que eu li bastante e aprendi bastante coisa com relação a essa carta. Ele diz o seguinte: a vida eterna... Vai estar projetado? Não, né? Isso não está projetado, não. A vida eterna é trazida à luz na pregação. Quando pregamos o Evangelho, a eternidade se introduz na história. Tornamos Jesus presente. Ele aparece e as pessoas o encontram em nossas palavras. Aquelas pessoas que Deus quer salvar, vai responder com fé. Fé essa que vem do próprio Deus, a mensagem do Evangelho que eu e você anunciamos. Lembra que nós fomos salvos? Nós fomos salvos e fomos enviados. E aí o seu título, aquilo que você acabou se tornando por profissão, pelo seu trabalho, ou pelo seu dia a dia, é a forma que Deus te enviou para poder pregar, anunciar esse Evangelho. Nós falamos no início que Paulo era um apóstolo e que isso significa que ele foi enviado. Paulo está dizendo nesse versículo que a mensagem do Evangelho foi confiada a ele. Foi o que nós lemos aqui. Ele foi enviado para isso. Paulo disse que a mensagem do Evangelho foi confiada a ele. E ele trouxe a luz, que é exatamente a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Nós não somos, meus irmãos, apóstolos como Paulo. Nós não somos testemunhas oculares de Jesus Cristo, mas nós também fomos enviados como igreja pelo próprio Cristo. Como? Mateus 28, 19 e 20.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Pregada por quem? Pessoas salvas que foram enviadas pelo próprio Deus, eu e você. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. 2 Coríntios 5, 20. Eu sei que todo embaixador do rei, toda a cria aí da Igreja Batista das Antigas vai saber esse texto de cor. 2 Coríntios 5, 20. Porque somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus... Mas nós somos embaixadores, ou seja, somos aqueles que representam o seu rei em outro lugar. Para quê? Para levarmos a mensagem da reconciliação. Isso cabe a mim e a você, isso cabe à Igreja de Cristo. Nós também fomos comissionados e enviados por Cristo a trazer luz à sua palavra. De que maneira? Através da pregação do Evangelho. E Romanos 10, que nós lemos, vai dizer que a mensagem vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, você pode dar um bom testemunho, claro. E Deus pode fazer o que Ele quiser com o seu bom testemunho. Mas a Bíblia nos orienta a pregar, a falar. A fé vem pelo ouvir a mensagem e ouvir a palavra de Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos, saber que Deus nos usa para que pecadores se arrependam. É lógico que quem convence não somos nós. Nós somos enviados a pregar. E aqueles que são do Senhor, quem é, vão responder com fé a essa palavra. Mas nós somos enviados e usados por Ele para anunciar essa palavra. Paulo, servo e apóstolo de Deus, usado pelo próprio Senhor. Eu e você, servos e discípulos de Jesus, enviados no mundo para sinalizar os perdidos a sua palavra, sendo sal e luz e vivendo uma vida piedosa. Uma vida generosa de boas obras que são consequências naturais de termos sido alcançados e transformados por esse Evangelho, termos sido alcançados e transformados pelo próprio Cristo. Espero que você se recorde de todo esse conceito, todo esse contexto ali da ilha de Creta. E o objetivo que Paulo tem aqui de enviar essa carta para Tito ali. Espero que isso esteja martelando na sua cabeça. A carta ela vai continuar, meus irmãos, com Paulo dando orientações para os vários grupos que estavam ali na igreja. A gente vai perceber isso. Ele vai dar orientações específicas para os presbíteros, para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais novas, para os jovens, para os escravos. E isso é um outro papo, né? Quando a Bíblia fala de escravo, parece que a Bíblia está legitimando a questão dos escravos, mas não é isso. Mas no contexto da época existiam escravos. Isso é uma outra série. Mas Paulo vai escrever a Tito para que essa mensagem chegasse aos irmãos da igreja ali na ilha de Creta. E esses grupos específicos, homens mais velhos, mulheres mais novas, jovens. Então eu te convido a não perder as cenas dos próximos capítulos. Não sei quantos noveleiros tem aí, não sei se tem mais isso em novela, não vejo mais novela. Não tinha no final da novela? Cenas dos próximos capítulos, você ficava naquela expectativa, entrava o comercial, né? Você ficava naquela expectativa. Eu espero que você fique com uma expectativa muito grande para a continuação dessa série, que vai falar muito ao nosso coração, que é exatamente uma forma de vivermos, nós que fomos transformados, nós que fomos alcançados por essa graça. Essa palavra nos norteia, essa palavra nos mostra como nós vivemos. Na verdade, ela nos transforma. A partir do momento que nós começamos a ler essa palavra, nós começamos a ser transformados. E o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, ela tem exatamente essa conotação. Eu quero concluir com o último versículo que lemos nessa saudação. Vamos lembrar que nós estamos ainda na saudação, meus irmãos. É onde Paulo vai mencionar o destinatário. Só agora Paulo vai mencionar quem é o destinatário dessa carta. Tito 1, versículo 4, foi o último versículo que nós lemos. Acompanhe na sua Bíblia. Paulo, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai
e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Meus irmãos, a fé comum é uma fé que nos une, é uma fé que nos salva. É uma fé, meus irmãos, que nos torna um só povo, uma igreja. E essa igreja foi comprada, foi pago um alto preço por essa igreja. E essa igreja é composta por um povo que desde a eternidade Deus enviou Jesus Cristo para poder morrer por ela. Tudo isso, meus irmãos, é graça ao que Jesus fez na cruz por cada um de nós. O que Deus planejou desde a eternidade. Eu queria chamar o pessoal da banda à frente. E eu queria que vocês tivessem em mente um grande quadro. Esse grande quadro ele vai contar a história do Evangelho. Esse grande quadro já está sendo projetado ali. Esse grande quadro tem 4 grandes cenas: criação, queda, redenção e consumação. Nós fomos criados perfeitos, meus irmãos. E vivíamos para viver no paraíso. Mas um homem, de maneira deliberada, pecou e transgrediu. Fez aquilo que ofende o Senhor, desobedeceu a sua ordem. Mas o homem foi criado perfeito, mas ele tinha a possibilidade de escolha. E ele escolheu pecar. E com isso vem a queda e vem a separação total do homem e Deus. O homem era incapaz, meus irmãos, de se achegar novamente a Deus. Tudo perdido, mas Deus desde a eternidade tinha imolado o Cordeiro. Para esse Cordeiro morrer pela sua igreja. E toda a Bíblia, nós estudamos Juízes agora, a gente viu Cristo no livro de Juízes. Toda a Bíblia apontava para Cristo. O Cordeiro que viria e salvaria de uma vez por todas o seu povo. Jesus chega. Jesus deixa a sua glória, se torna homem como eu e você. Vive uma vida perfeita, sem pecado. Morre pelos nossos pecados. Porque somente Ele poderia fazer isso. Eu e você, nós não éramos capazes. E Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele instaura o reino. O reino é instaurado. Por quê? Porque Cristo viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou para salvar os seus escolhidos, aquele que Deus quer salvar. Nós vivemos agora nesse terceiro quadro aí, nessa terceira cena desse grande quadro. Estamos aguardando a consumação. Jesus, ele já instaurou o reino. Nós já podemos gozar desse reino, mas nós não o vivemos ainda na sua plenitude. Isso vai acontecer quando Jesus voltar e consumar todas as coisas. E quando estivermos no céu com Deus, meus irmãos, nós não poderemos mais pecar. Não vai existir mais a possibilidade de pecar. E vamos viver eternamente com o nosso Deus, o nosso Salvador. Termino com o finalzinho do que Paulo disse. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Ele aplique essa palavra no nosso coração e que a gente seja transformada por ela, dia após dia. Que Deus nos abençoe.